Cheiro de marola. Você é um gênio. O que deseja, meu amo? Peraí. Eu preciso pensar com calma. Então vamos lá. Já vi que vai demorar. Quê? Não disse nada. Grande mestre dotado de enorme inteligência. Obrigado. Ufa, ele é idiota. Já sei. Eu quero dinheiro. Eu vou ficar te devendo. Tá. Monetize o meu canal, então. Eu prefiro não me envolver com o algoritmo. Tá. Vou pensar com calma aqui. Que tal o melhor jogo da Disney do Super Nintendo? Caramba! Foi. Hora de jogar com o meu controle sobreviventes. Tá que bonitinho. O vídeo de hoje é um vídeo especial. É um vídeo onde eu irei comentar sobre o jogo de Aladdin do Super Nintendo. Por quê? Já que eu não falo de games aqui, talvez eu comece a falar, mas é que eu queria falar mais de Aladdin. E eu ainda não estou a fim de ver as suas duas sequências home video. E eu preciso encontrar a série animada para comentar melhor dela aqui. E eu amo o jogo do Super Nintendo. Sejam bem-vindos ao Cine Tavão. E eu sou o Tavão. Hoje para falar aqui de Aladdin do Super Nintendo. Então, peguem seus controles, se aconcheguem aí, que hoje vamos viajar de volta para os anos 90. Aladdin, do Super Nintendo, foi um jogo criado em 93, baseado no clássico filme da Disney, lançado juntamente com outros jogos de mesmo nome para outras plataformas, como a versão de Mega Drive, que são completamente diferentes, apesar de ter o mesmo tema e enredo. O jogo foi desenvolvido e distribuído pela Capcom e, ao contrário da versão do Mega Drive, aqui o jogador não equipa uma cimitarra. Em vez disso, a jogabilidade gira em torno de pular inimigos e alcançar áreas inacessíveis, em uma dinâmica muito semelhante a Príncipe da Pérsia. A trama do jogo segue mais ou menos tudo o que aconteceu no filme da Disney, incluindo cenas musicais jogáveis e mostrando a sua trajetória de ser um garoto de rua até conquistar a lâmpada, confrontando Jafar e libertando o gênio. O jogo foi projetado por ele mesmo, Shinji Mikami, responsável por grandes clássicos como Goof Troop e por criar obras de puro horror como Dino Crisis e Resident Evil, com produção de Tatsuya Minami e Hironobu Takeshita. Já a composição da trilha foi feita por Yuki Iwai, Yuko Takehara e Setsuo Yamamoto. Tudo que está no filme está no jogo, mas de uma maneira que permite que o jogador viva a experiência de Aladdin através de todo o poder e charme em um console de 16 bits. Talvez um dos elementos que eu mais goste nesse jogo é a física dos movimentos do Aladdin, a forma como ele fica quando ele pula, a maneira como é animado o sprite quando ele fica pendurado, as pequenas reações cartunescas dos seus inimigos e o fato de você poder usar o pano como um paraquedas. O jogo pega várias fases, que são emulações de momentos do filme, adaptando para um formato de jogo plataforma. Alguns elementos, alguns momentos, são originais do jogo, como é o caso do momento das pirâmides, ou o mundo surreal do gênio, que com certeza deu pesadelos em muita gente. Um outro detalhe muito interessante é a trilha sonora, e o trabalho que eles fazem em transpor a música do filme para a capacidade de um console é surreal. Além disso, o jogo também possui lá a sua cota de elementos extra, como é o caso do escaravelho dourado, e os desafios de encontrar todos os 70 diamantes vermelhos ao longo do jogo. Mas eu falei aqui, dei um certo contexto aqui geral da produção, mas é bom comentar sobre aí. Como é que é jogar Aladdin do Super Nintendo? O jogo do Aladdin é um grande acerto dos jogos da Disney, da era do Super Nintendo, junto ali com o Goof Troop e os icônicos jogos de plataforma do Mickey. E parte disso se deve a uma mistura de criar um bom jogo de plataforma, divertido, que se cruza com elementos bem carismáticos do clássico da Disney. O jogo consegue a proeza de te passar a experiência emocional do filme através de outro formato, lhe dando a oportunidade de brincar no cenário das músicas, embarcar no completo desespero da fuga com o tapete e testemunhar a insanidade que é o gênio.
Temos aqui uma boa transposição do mundo com criações originais. Há segmentos criados para o jogo que não tem no filme. Esses segmentos ajudam a criar obstáculos e há também ótimas decisões criativas ao fazer a música romântica de Jasmine e Aladdin ser uma fase bônus adorável e sem perigos. Uma coisa que é bem interessante nesse jogo é que ele tem um aprendizado até que fácil. Ele acaba sendo bem intuitivo, ele tem uma movimentação muito fluida, muito prática, e além disso, o design dele pode ser simples, mas ele é bem reconhecível. Porém, a jogabilidade dele acaba tendo uma curva de aprendizado bem grande conforme você avança. Todo o segmento da caverna, do gênio, da pirâmide é um pouco complicado demais quando você está jogando pela primeira vez. Quando você está zerando pela 15ª vez, fica mais fácil. Mas eu acho que muita coisa fica mais fácil pela 15ª vez. Eu acho. É bem possível que você tenha uma crise de ansiedade e nervosismo em todas as suas partes, visto que são desnecessariamente difíceis, ainda que eu acho que essa dificuldade extrema acaba criando momentos bem icônicos para o jogo do Aladdin. Talvez o grande problema dele é que eu sinto que ele tem uma dificuldade muito maior no meio dele do que no seu final. Como se ele alcançasse um pico muito alto e de repente, por mais que a última fase seja muito longa, ela não é tão difícil. Mas talvez tudo isso não seja lá um grande problema. Traz até um certo alívio depois de tantos pesadelos que você tem em certas fases desse jogo. E logicamente o fato do jogo conseguir capturar muito bem o espírito do filme acaba amenizando certas falhas, sintetizando uma experiência através de outra experiência. Logicamente, ele se beneficia de um período onde havia uma grande distância visual de games com filmes, mas ele também se foca principalmente em ser tanto um bom jogo como uma boa adaptação ao interesse genuíno nas sensações que o filme traz, o humor e a constante tensão de perigo, tornando ele um dos melhores jogos de Super Nintendo e também um dos melhores jogos da Disney. É um jogo que dá pra você jogar se você nunca viu o filme, mas se você não viu, eu não sei porque você tá jogando um jogo da Disney baseado no filme. Aliás, eu nem sei por que você não viu Aladdin. O que você tá fazendo na sua vida? Qual é o seu problema? Por que você não viu Aladdin? Ok, eu me exaltei um pouco. Mas então, jogue o jogo de Aladdin e veja o filme. Esse aqui é uma adaptação perfeita do filme, levando em conta que ele está lidando com esse formato dos jogos do Super Nintendo, trabalha muito bem com essas limitações e tem sua própria personalidade até. É um jogo bem empolgante, bem eletrizante até. Esses momentos cativantes, divertidos, eu gosto muito das expressões que ele tem, a trilha e as cutscenes, por mais simplórias que sejam, elas trazem uma certa graciosidade. Então fica aí a minha dica. Vejam Aladdin, se não viu, aproveita e vê o vídeo que eu já fiz do clássico e joguem o jogo Super Nintendo. Eu resolvi que ele iria ser a abertura desse possível quadro, um quadro que ainda não tem nome. Talvez eu chame ele de Tavão Bugado ou O Último Tavão das Estrelas. Forte, né? É forte. Eu ainda não decidi, podem dar opiniões aí se quiserem. Talvez eu fale de outros jogos, de filmes, ou alguma dessas narrativas fílmicas em jogos, né, que eu gosto bastante, jogo indie. Eu não sei ainda qual que vai ser o próximo que eu falaria aqui. Senti que Aladdin eu teria uma ponte, já que eu encontrei a lâmpada. Se o vídeo vingar bem, talvez eu faça outro vídeo mais rápido. Senão, eu devo demorar mais um pouco e tal. Mas eu devo seguir um caminho de um jogo indie ou uma coisa meio Telltale da vida. Provavelmente eu vou falar de outro jogo baseado em filme ou quadrinhos, né? Poderia falar de jogos do Batman. Eu até que tô com a camiseta do Batman aqui. Espero que tenha sido divertido, interessante. E se você não conhecia esse jogo, agora você conhece. Então é isso. Até mais e falou!